Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Vão por todo o mundo. O texto que serve como base para o nosso estudo vai se encontrar em Marcos capítulo 16, versos 14 a 20, que é, na verdade, a grande comissão mencionada por Marcos, que está em paralelo com Mateus capítulo 28, verso 17, e ao mesmo tempo com João capítulo 20, versos 24 a 29. As palavras de Jesus aos seus discípulos são registradas em algumas citações indiretas ali de Mateus capítulo 16, verso 14, por exemplo, que vai dizer: mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração por não acreditarem nos que já o tinham visto ressuscitado. E essa questão da incredulidade, ela vai aparecer de forma abundante em todos os demais evangelhos. Não é uma exclusividade em Marcos. O texto vai mencionar que esses discípulos, eles não creram. Esses primeiros discípulos de Jesus debatiam com dúvidas sérias, tanto durante o ministério de Jesus, enquanto Jesus estava com eles, como também, mesmo depois da ressurreição de Jesus, enquanto não tiveram um contato direto com o Senhor, eles continuaram a ser incrédulos. Mesmo que Jesus tenha se relacionado com eles e eles o tenham visto, é interessante até que os evangelhos vão mencionar que Jesus, em determinado momento, vai aparecer para eles quando eles estão trancados no cenáculo. Por quê? Porque Jesus enviou Maria Madalena, Maria foi e contou para eles não acreditaram. Depois, as outras mulheres foram e contaram também. Eles não acreditaram. Os dois discípulos no caminho de Emaús voltaram, contaram, eles também não acreditaram. Então, finalmente, Jesus apareceu no meio deles. Eles estavam trancados dentro do cenáculo, e aí Jesus vai dizer: paz seja convosco. Você imagina a cena, portas e janelas trancadas. O texto bíblico diz que eles acharam que fosse um fantasma. Mateus vai dar um detalhe da história que vai dizer que Jesus é obrigado a dizer para eles: o que vocês comeram agora na hora da janta? E eles disseram: comemos peixe e de sobremesa tinha um favo de mel. E Jesus se sentou, comeu. Então, depois que ele comeu, os discípulos disseram: é ele. E Jesus, aí então vão crer. Os evangelhos ainda vão mencionar que o próprio o próprio Tomé, que não estava nessa primeira aparição, ele vai dizer: eu não acredito, eu só vou acreditar se eu colocar meu dedo nas feridas dele. E Jesus então vai aparecer de novo e vai dizer: Tomé, vem aqui, coloca a tua mão nas minhas feridas, no meu lado. Veja que sou eu. Então Tomé vai se ajoelhar e vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Nessa perspectiva, você encontra, então, agora, os discípulos como incrédulos. Eles não creem realmente no Senhor ressuscitado. Só depois dessas provas inequívocas é que eles dizem: gente, é verdade, ele ressuscitou. E Jesus, ele acabou demonstrando a realidade da sua ressurreição a eles. E o testemunho deles, combinado com as evidências que a gente já viu durante a lição dessa semana, acabam fundamentando a nossa fé na ressurreição do Senhor. O Senhor, ele não designou os discípulos para poderem levar o evangelho ao mundo inteiro, a toda criatura, sem que antes eles fossem devidamente preparados para isso. Porque apesar dele ter passado 3 anos e meio junto com eles, a ressurreição de Cristo comprovou que eles não estavam prontos. Por isso, Jesus vai dizer para eles irem para Jerusalém e permanecerem lá, até que do alto fossem revestidos de poder. É interessante que essa mesma ideia vai aparecer no final de Marcos, quando vai aparecer a promessa de que eles, se eles tomarem alguma coisa envenenada, que eles seriam protegidos, se forem picados por alguma cobra também seriam protegidos, e que milagres acabariam atestando a veracidade do testemunho deles. Mas que isso aconteceria, é claro, como parte da vinda do Espírito Santo sobre a experiência deles. Eles seriam cheios do Espírito e então testemunhariam com poder e autoridade a respeito de Jesus. E então é exatamente depois dessa vinda do Espírito Santo que eles saem com todo o destemor, fazendo aquilo que Jesus tinha pedido para que eles não fizessem durante o período em que ele havia estado com eles. Aquela questão do segredo messiânico. Jesus sempre dizia: não contem nada a ninguém, mantenham isso em segredo.
E toda vez que essa informação começava a tomar força, Jesus saía daquele lugar, ia para outro. Agora, depois da sua ressurreição, e depois que o Espírito Santo vem sobre eles se tornam testemunhas poderosas a respeito da ressurreição de Jesus, porque eles são cheios do Espírito, e é o Espírito que os capacita a pregar. Existem alguns relatos dos pais da igreja que mencionam que pouco tempo depois da vinda do Espírito Santo, quando eles receberam o dom de falar em outros idiomas, eles agora pegam o mapa mundi daquela época e eles tentam descobrir aonde a linguagem que eles haviam recebido era falada. E então, baseado no dom que haviam recebido, eles acabam migrando para esses lugares para poder pregar o evangelho. Você imagina o que é isso? Aqueles indivíduos dividindo entre eles o mapa mundi para poder pregar o evangelho para pessoas que eles nunca tinham ouvido falar, lugares onde nunca tinham passado. Aqueles mesmos indivíduos que gastaram tanto tempo, como mencionamos na lição de ontem, fugindo de Jesus, negando a Jesus, e ao mesmo tempo com medo das circunstâncias, agora vão por todo mundo pregando o evangelho, e o Senhor operando através deles milagres extraordinários que atestavam que eles realmente falavam em nome do Senhor Jesus. Cheios do Espírito, eles se tornaram outras pessoas. Que maneira extraordinária de se terminar o Evangelho de Marcos. No começo do Evangelho, há o segredo messiânico. No final do Evangelho, eles estão pregando com todo destemor, testemunhando que Jesus Cristo é o Messias. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, e isso nos traz grande esperança. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a podermos nos manter firmes em Ti. Te pedimos que o Senhor nos dê do Seu Espírito para podermos testemunhar também com grande destemor, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?